Olá, pessoal. Nessa apresentação, a gente vai falar de critérios de prioridade. Tanto critérios de prioridade para escolher quais problemas focar e para falar de estratégias, né? Quais seriam as estratégias mais eficientes para tratar desses problemas. Então, uma visão comum é a de que todas as causas são igualmente importantes, né? De que cada pessoa deveria escolher aquela causa que sente mais simpatia. Contudo, tem alguns problemas com essa concepção. Tá? O primeiro problema é que as diferentes causas, né, os diferentes problemas que as causas abordam, afetam quantidades diferentes de vítimas. Né? E essas vítimas sofrem magnitudes de danos distintas, né, cada uma dessas vítimas. E também cada problema é tratável em maior ou menor grau. Cada problema é negligenciado em maior ou menor grau. E, por fim, com uma mesma quantia de recursos, se aplicada neste ou naquele problema, a gente poderia causar um bem maior ou menor. Então, existe uma outra visão que diz que, uma vez que alguém escolhe quais problemas priorizar, então que todas as estratégias são igualmente válidas. Bom, tem um problema também com essa visão, que é que estratégias diferentes têm resultados diferentes, né? E essas estratégias vão ser eficientes em maior ou menor grau para resolver o problema que elas lidam, né, que elas visam resolver. E, além disso, para piorar as coisas, tem estratégias que podem ser até mesmo contraproducentes e aumentarem o problema que elas se propõem a resolver. Então, essas duas visões aqui, ó, a visão de que todas as causas são igualmente importantes e a visão de que todas as estratégias são igualmente válidas, tem esses problemas, né? Mas existe uma outra visão possível, que é pensar em que critérios adotar para causar o maior bem possível. E é disso que a gente vai falar hoje. Então, em contraste àquelas duas primeiras visões, tem pelo menos essa terceira possibilidade, né? Ou seja, que é ter a meta de tornar o mundo um lugar menos pior da maneira mais eficiente possível, né? Isto é, produzindo o maior bem possível, dados os recursos que a gente tem. Só que, se a gente adota essa meta, então a gente vai precisar de critérios, tanto para avaliar quais problemas, quais causas a gente deveria priorizar, quanto para avaliar que estratégias a gente deveria adotar para lidar com esses problemas que a gente priorizaria. Sobre isso que a gente vai falar agora. Então, a gente vai falar um pouco, né, de critérios para eleger quais problemas priorizar e quais estratégias adotar. Bom, tem um sistema para pensar, que é um conjunto de critérios, né, que é muito utilizado, né, dentro do altruísmo eficaz, que são três fatores, né, três critérios para determinar a efetividade na ajuda. Né? E isso é utilizado tanto para determinar quais problemas priorizar, quais problemas são mais importantes, quanto para determinar, escolher as estratégias, né, para pensar escolher soluções para esse problema. Depois a gente vai ver que tem uma crítica a esse sistema quando é utilizado para pensar nas soluções, mas por enquanto vamos deixar essa crítica de lado. Então, os três critérios, né, bastante utilizados aí são a escala de dano, a tratabilidade do problema e o grau de negligência do problema. Então, essa estrutura, né, ela é abreviada aí como ITN, né, que seria a importância, a tratabilidade e o grau de negligência. Tá? Se vocês quiserem ler mais sobre isso, né, vocês podem consultar esses trabalhos aqui, que tem explicando qual é, em linhas gerais, né, o que cada parâmetro desse mede. Isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Então, a gente vai começar pela escala de dano. Tá? Basicamente, o que diz a escala de dano? Que quanto pior é um problema, mais fortes as razões para se priorizar esse problema. Aí, é claro, vocês podem estar se perguntando, né? Mas como que a gente avalia o quão ruim é o problema? Tá? Bom, então tem vários critérios. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai abordar agora é isso, né? Como medir a escala de dano? Né? Tem vários fatores. Então, um desses critérios é a quantidade de vítimas, né? Ou seja, quanto mais vítimas tiver um problema, né? Quanto maior a quantidade de indivíduos prejudicados por aquele problema, pior é um problema. Só que tem outro fator que é muito utilizado para medir escala de dano, que é a gravidade da situação de cada vítima. Né? Ou seja,
É importante ver não apenas quantas vítimas tem, mas o quão mal, né, o quão ruim é a situação daquelas vítimas. Então, basicamente, o que diz aqui, né, que quanto pior a situação de cada vítima, pior é aquele problema, mais fortes a prioridade desse problema. Bom, além desses dois fatores, né, que no restante da apresentação vou dar exemplos só com esses dois, para não complicar demais, mas tem outros, né, que poderiam ser utilizados. Por exemplo, os níveis de desigualdade entre os indivíduos em determinada situação, né, poderia ser outro fator para avaliar o quão ruim é essa situação. Outro, né, o nível de bem-estar daqueles indivíduos que se encontram na pior situação de todas, né? Eles estão pior do que todos os outros. O quão ruim é a situação deles. Outro critério, né? Quantos indivíduos possuem o suficiente para ter uma vida minimamente positiva naquela situação? Né? Quantos estão abaixo dessa linha? Outro critério, né? O saldo total de sofrimento, né? Somando os sofrimentos de todos os indivíduos. Né? Outro critério, a quantidade de mortes, né? Quantas mortes acontecem naquela situação em determinado período. Outro critério, né? O balanço, né, do total daquilo que é positivo, né? Por exemplo, experiências prazerosas, em comparação ao total daquilo que é negativo, por exemplo, o sofrimento. Também poderia ser incluso, por fim, questões relativas à culpabilidade e merecimento. Né? Todas aquelas vítimas são inocentes. É possível dizer que aquele dano, por alguma razão, foi merecido, mas, para evitar essas complicações, eu vou me centrar naqueles dois primeiros critérios, tá? Quantidade de vítimas e a gravidade da situação de cada vítima. Então, por vezes, esses diversos fatores, né, eles vão apontar na mesma direção. Então, novamente, vou dar um exemplo aqui com a quantidade de vítimas e com a gravidade do dano sobre cada vítima. Então, por exemplo, vamos comparar dois problemas. Né? E, um primeiro problema, vamos supor que ele tem maior quantidade de vítimas do que um problema B, e essas vítimas, né, desse problema A, estão todas numa situação pior do que estão as vítimas do problema B. Então, nesse caso, os dois fatores apontaram na mesma direção. Mas, por vezes, esses fatores apontam em direções opostas. Por exemplo, pegando novamente esses dois critérios, né, quantidade de vítimas e gravidade do dano sobre cada vítima, poderia ser que, comparando dois problemas, um tivesse uma maior quantidade de vítimas, só que o outro fosse aquele na qual as vítimas estão numa situação pior do que aquelas vítimas que estão em maior quantidade. Né? E nesse caso, como que a gente procederia, então? O que seria possível fazer para avaliar esses problemas quando um critério aponta numa direção e o outro aponta em outra? Vamos ver algumas possibilidades. Então, algumas possíveis formas de proceder. Né? Uma primeira maneira seria estabelecer que um desses parâmetros é um trunfo sobre o outro. Por exemplo, vamos supor que a quantidade de vítimas fosse um trunfo. Né? Então, nesse caso, a gente deveria priorizar sempre o problema que tivesse a maior quantidade de vítimas, não importando se elas estão ou não na pior situação. E, por outro lado, o trunfo poderia ser o outro parâmetro, né? Poderia ser a gravidade da situação de cada vítima. Se a gravidade da situação de cada vítima for o trunfo, então a gente deveria sempre priorizar aquele problema no qual as vítimas estão na pior situação de todas, mesmo que elas estejam em número muito menor. Então, aqui são dois exemplos de quando a quantidade de vítimas é um trunfo e quando a gravidade individual da situação de cada vítima é um trunfo. Mas tem problemas com isso, tá? Eu vou dar alguns contra-exemplos aqui. Vamos supor que a gente tem um problema A com 1000 vítimas, né? E cada uma está com um sofrimento leve. Nós temos um problema B com 999 vítimas, né? Uma vítima a menos só, mas cada uma está com um sofrimento muitíssimo intenso. Bom, parece que esse problema B é pior. Então, isso sugere que estabelecer como trunfo a quantidade de vítimas não parece ser o mais adequado. Mas tem um contra-exemplo ao contrário também. Contra-exemplo a estabelecer como trunfo a gravidade da situação de cada vítima. Por exemplo, vamos comparar novamente o problema B, né, que tinha 999 vítimas, cada uma com um sofrimento muitíssimo intenso. E vamos comparar esse problema B com o problema C, onde temos 100.000 vítimas, muito mais vítimas, com um sofrimento que ele é muito intenso ainda, mas ele é apenas levemente menor do que o sofrimento das vítimas do problema B.
Parece que, nesse caso, o problema C ele é pior do que o problema B. Por quê? Porque a quantidade de vítimas é muito maior. Então, isso sugere que estabelecer o nível de sofrimento individual como trunfo, né, também não parece ser o mais adequado. Bom, uma maneira de tentar evitar esses problemas de estabelecer um trunfo em relação a um ou outro parâmetro na hora de avaliar o quão ruim é uma situação é se basear apenas no sofrimento total agregado. Já vou explicar o que é essa ideia. Tá? Bom, dependendo da teoria normativa que alguém adote, vai se basear ou apenas no sofrimento total agregado, que é o que faria as axiologias negativas, por exemplo, ou se basearia no saldo total entre tudo aquilo que é de positivo agregado, menos tudo aquilo que é de negativo agregado. Para simplificar, eu vou falar apenas do sofrimento total agregado, tá? Mas a ideia é basicamente a mesma. Bom, então, né, uma forma de proceder para determinar o quão ruim é uma situação, no caso aqui para determinar a escala de dano de uma situação, seria simplesmente se basear apenas no sofrimento total agregado. O que seria isso? Né? Pegaria o sofrimento de cada indivíduo e somaria e determinaria o total. Por exemplo, né, temos um problema que tem 1000 vítimas, né, e cada vítima está sofrendo um sofrimento, uma dor de menos 20, né, então eles teriam um sofrimento agregado aí de menos 20.000. Né. É claro, cada problema normalmente tem vítimas com sofrimentos de níveis distintos, né, mas nesse caso somaria tudo, né, e determinaria o sofrimento total agregado. Então, segundo essa concepção, baseada na agregação, é por essa razão que, se a gente tem, né, um problema com 1000 vítimas, né, com sofrimento individual de menos 20, né, cada uma, temos um sofrimento agregado de menos 20.000, segundo essa concepção, é por essa razão que um outro problema que tem 900 vítimas, mas cada uma está sofrendo de menos 30, seria pior. Né, seria pior porque o sofrimento agregado total seria de menos 27.000. E, segundo essa concepção, por essa mesma razão, por conta do sofrimento agregado, é por isso que 1000 vítimas com sofrimento de menos 100, né, um agregado de menos 100.000, é pior do que 90.000 vítimas com um sofrimento muito leve, de menos 1. Porque, né, aí o agregado total dá menos 90.000. Bom, agora vamos ver algumas objeções a esse critério da agregação. Bom, um contra-exemplo ao critério da agregação é esse, né? Vamos supor que a gente tivesse um problema E ou um problema F, né? E o problema E tem 1000 vítimas e cada uma dessas vítimas tem menos 100 de sofrimento. Vamos imaginar que cada uma delas esteja com queimaduras severas. Então, dá um sofrimento total agregado de menos 100.000. Bom, se a gente comparar esse problema com outro que tem 1 milhão de vítimas, mas cada uma dessas 1 milhão de vítimas está com um sofrimento, um incômodo levíssimo, por exemplo, uma picada de mosquito, né, de pernilongo, então o sofrimento total agregado também daria o mesmo, daria menos 100.000. Né, e teríamos que dizer, então, que essas duas situações são igualmente graves. Mas parece que não, né? Parece que essa aqui, como as vítimas estão com queimaduras severas, mesmo que seja um número muito menor de vítimas, isso é pior do que um número vastamente maior de vítimas, mas com uma leve picadinha de mosquito. Mas, pelo critério da agregação, teríamos que dizer que ambos os problemas são igualmente ruins. E mais ainda, né? Segundo o critério da agregação, se não fosse 1 milhão de vítimas, mas vamos fazer uma variação aqui no problema F, se fosse F', né? Se fosse 1 milhão mais uma vítima, com uma leve picada de mosquito, teríamos que dizer que esse problema F' é pior do que o problema E, que tem 1000 vítimas com queimaduras severas, né? Porque, num caso, o sofrimento total agregado dá menos 100.000 e no outro dá menos 100.000,1. E quanto mais indivíduos fossem adicionados ali para ter leves picadas de mosquitos, teriam que dizer que pior é esse problema. Bom, se o problema E é pior do que esse aqui, então temos que procurar outro critério que não a agregação total para determinar o quão ruim é uma situação. Então, outra maneira de proceder, né, é manter que, por exemplo, esses dois parâmetros, a quantidade de vítimas, né, e o sofrimento individual, né, de cada vítima, eles são relevantes em si para determinar o quão ruim é uma situação, e não apenas indiretamente por revelar o sofrimento total agregado, mas, como vimos, por vezes esses parâmetros vão conflitar. Né?
Então, o que fazer nesses casos? Uma maneira, como vimos, seria estabelecer trunfos, mas vimos que estabelecer trunfos também existem fortes objeções, fortes razões para se rejeitar isso. Então, outra maneira de proceder seria estabelecer, defender que os dois parâmetros são relevantes em si, mas nenhum dos dois é um trunfo. Né? Então, haveria um ponto a partir do qual a prioridade de cada critério se inverteria. Vamos ver um pouco sobre isso agora. O que a gente precisa perguntar? Bom, a gente precisa perguntar o quão pior precisa ser a situação das vítimas que estão em minoria para que elas tenham prioridade. E, ao mesmo tempo, a gente precisa perguntar o quão maior precisa ser a quantidade de vítimas daqueles que não estão na pior situação para que passem a ter prioridade. Tá? E assim por diante, para qualquer outro critério que a gente possa achar relevante para medir a escala de dano. Eu dei o exemplo aqui só com 2 para simplificar. Então, a gente precisa, né, nesse caso, a gente precisaria estabelecer linhas, né, limite, para dizer a partir de quando um critério pesa mais do que o outro. Bom, uma possível objeção a esse raciocínio é que a gente não tem como ter precisão, né, no estabelecimento desse ponto limite. Bom, então, essa objeção da falta de precisão diz que a gente vai ter que estabelecer linhas limites, né, para quando que um critério pesa mais do que outro, que são, sob certa medida, arbitrários. Por exemplo, né, vamos supor que a gente diga o seguinte, que se um problema apresenta vítimas, que elas estão em uma condição que ela é 10% menos pior do que a condição das vítimas de outro problema, né, e que, então, a quantidade dessas vítimas que não estão numa situação tão ruim, ela precisa ser 2 vezes maior para que esse problema passe a ter prioridade. Mas aí a gente poderia perguntar, tá, por que 10% menos pior e não, digamos, 9% ou 11%? Né? Ou por que a quantidade delas tem que ser 2 vezes maior e não 1,5 vezes ou 3 vezes maior? Né? E assim por diante. A gente não teria uma precisão absoluta nesse raciocínio. Bom, uma resposta a essa objeção é dizer que, apesar dessa dificuldade, né, tem uma razão importante para a gente pensar que, se o nosso objetivo é tornar o mundo menos pior, né, menos ruim, da maneira mais eficiente possível, então é melhor traçar essas linhas em algum lugar, mesmo sem essa precisão que a gente gostaria de ter. Por quê? É que, fazendo essa comparação, mesmo que de maneira imprecisa, a probabilidade de a gente conseguir chegar em melhores resultados é muito maior do que se a gente não se preocupasse nem um pouco em fazer esse raciocínio e a gente decidisse a esmo. Ainda assim, a probabilidade de ter melhores resultados é maior. Bom, falamos um pouco aqui da escala de dano, né, e de como medir a escala de dano. Então, agora a gente vai falar de outro parâmetro, né, para determinar a prioridade de um problema, que é a tratabilidade do problema. O que diz a tratabilidade do problema? Diz que quanto mais tratável for um problema, mais fortes as razões para priorizar esse problema. Vamos ver um exemplo. Vamos supor que o problema A tem 900 mil vítimas, tá? E o problema B, 500 mil vítimas. E vamos imaginar que essas vítimas estejam todas em uma situação igualmente ruim, individualmente. Tá? Então, se a gente se basear apenas na escala de dano, certamente a gente vai pensar que a gente deve priorizar o problema A, né? Porque ele tem uma maior quantidade de vítimas. Ok. Então, mas vamos supor que, em relação a essas 900 mil vítimas do problema A, só é possível ajudar 400 mil. As outras 500 mil, a gente não conseguiria ajudar de maneira alguma. Em contrapartida, em relação às 500 mil vítimas do problema B, vamos supor que é possível ajudar 450 mil delas, com a mesma quantidade de recursos que a gente utilizaria para ajudar as 400 mil vítimas do problema A. Então, nesse caso, a gente tem uma razão para priorizar o problema B, mesmo que a escala de dano dele seja menor. Porque, apesar da escala de dano dele ser menor do que a escala de dano do problema A escala de dano tratável desse problema B é maior. Claro, levando em conta aqui que a gente poderia ajudar essa quantidade de vítimas maior, né, as 450 mil, com a mesma quantidade de recursos. Depois a gente já vai ver outro parâmetro que fala da quantidade de recursos investidos. Então, e o último desses parâmetros aqui é o grau com que o problema é negligenciado.
Bom, basicamente, o que esse critério diz é que quanto mais negligenciado for o problema, mais fortes as razões para priorizá-lo. Por quê? Bom, quanto maior a quantidade de pessoas que já está envolvida em tentar resolver um problema, maiores as probabilidades desse problema ser resolvido sem precisar da nossa ajuda. E assim, quanto menor a quantidade de pessoas envolvidas em apoiar uma causa importante, então mais fortes as razões para a gente apoiar essa causa. Por que isso é assim, né? Por conta da lei dos rendimentos decrescentes, né? Que diz que quanto mais esforços e recursos já foram aplicados em um problema, é mais difícil que cada indivíduo adicional consiga fazer uma contribuição significativa. Mais ou menos que nem o princípio da utilidade marginal decrescente, só que não é aplicado a recursos para indivíduos, mas para causas em geral. Tá? Então, quando poucas pessoas trabalharam até o momento em um problema, tem muito mais oportunidades para cada pessoa adicional conseguir fazer uma grande diferença. Tá? E à medida que mais trabalho é feito, fica cada vez mais difícil cada indivíduo ter um grande impacto. Então, os problemas que a gente vê nas notícias, né, são aqueles problemas que a grande maioria das pessoas já estão focando, já estão trabalhando. Então, eles não são os problemas mais negligenciáveis, né? E provavelmente não são os mais urgentes, não são os que têm maior escala de dano, como a gente vai ver depois. Em vez disso, os problemas mais urgentes, aqueles que têm uma grande escala de dano, muito maior, por vezes são mais tratáveis e são altamente negligenciados, ou seja, aqueles problemas onde cada um de nós poderia ter maior impacto, provavelmente são áreas que a maioria de nós talvez nunca tenha ouvido falar. Isso a gente vai ver na segunda parte da apresentação. Então, quando a gente junta isso tudo, né, escala de dano, tratabilidade e o grau de negligência, a gente vai determinar, então, o grau de efetividade na ajuda. Ou seja, isso tudo em conjunto vai determinar que problemas a gente deveria focar. Bom, então a efetividade na ajuda, ela é o resultado de se levar em conta todos os três parâmetros anteriores em conjunto. Contudo, é importante observar, né, que esse critério da efetividade na ajuda leva em conta os recursos gastos. Né? Como a gente viu, né, quando a gente falou da tratabilidade, esse parâmetro da tratabilidade já é pensado em termos do quão tratáveis são cada um dos problemas com a mesma quantia de recursos. Né? Como a gente viu naquele exemplo anterior, onde tinha um problema que a parte tratável dele dava de ajudar 400 mil vítimas, e um outro problema, com a mesma quantidade de recursos, a parte tratável dava de ajudar 450 mil vítimas. Então, quando a gente falar, outra coisa aqui importante, né? Quando a gente falar em recursos, isso não deve ser entendido somente em termos de dinheiro, tá? De recursos financeiros, mas, por exemplo, toda a energia que a gente vai gastar, o tempo que a gente vai levar também, né? Isso tudo. Então, até agora a gente viu esse sistema, né, que é da importância, a tratabilidade e o grau de negligência, né, que em inglês é esse ITN. Vamos ver uma crítica a essa estrutura. Né? Essa crítica está nesse artigo aqui do Dickens. Essa crítica diz o seguinte, que esse sistema de avaliação, né, de escala de dano, tratabilidade e negligência, ela se aplica muito bem para dizer quais causas a gente deveria apoiar, quais problemas são mais importantes. Mas parece que ela isoladamente, se não levar em conta a quantidade de benefício possível de fazer com cada tipo de recurso, não é muito boa para pensar as estratégias para solucionar os problemas. Né? Então, basicamente, a crítica dele é que isso não se aplica tão bem para as intervenções para solucionar, quanto se aplica para a escolha de causas. Ou seja, escolher quais causas apoiar corresponde a avaliar os problemas. Né? E escolher as intervenções corresponde a avaliar as soluções. Então, a crítica dele é que essa estrutura, né, ITN, avalia os problemas e não as soluções. Mas é possível reformular essa estrutura para levar isso em conta. A crítica é dirigida a alguém pensar que a soma de se considerar a escala de dano, a tratabilidade e o grau de negligência revela a efetividade na ajuda. A crítica nesse sentido é dizer que se não for inserido a quantidade de recursos gastos e a quantidade de bem que seria possível produzir com esses recursos, então parece que isso não é bom para avaliar as estratégias para solucionar os problemas. Então, vamos ver um exemplo.
tá, dessa crítica. Vamos supor que a gente tem aqui um problema A, que tem 100 vítimas, né, cada uma com um sofrimento de menos 50. E um problema B, que tem 90 vítimas, né, cada uma com um sofrimento de menos 40. Então, pela escala de dano, né, por aqueles dois parâmetros que a gente viu, quantidade de vítimas e gravidade da situação de cada vítima, o problema A é pior do que o problema B, né? Porque ele tem mais vítimas e cada vítima está numa situação pior. E vamos imaginar que esses problemas são igualmente tratáveis, tá? Daria de tentar ajudar essas 100 vítimas e essas 90 vítimas. E vamos supor que esses problemas sejam negligenciados em igual medida, tá? Então, se a gente se basear naqueles três parâmetros, escala de dano, tratabilidade e negligência, temos que priorizar o problema A. Mas vamos supor o seguinte, vamos supor que com a mesma quantidade de recursos, a gente pode ou passar todas as vítimas do problema A de menos 50 para menos 49, ou seja, dar um alívio muito leve para elas, né? Ou então passar todas as vítimas do problema B de menos 40 para menos 10, ou seja, a gente conseguiria, com a mesma quantidade de recursos, dar um alívio considerável para as vítimas do problema B, coisa que a gente não conseguiria fazer para as vítimas do problema A. Então, nesse caso, priorizando o problema B, mesmo que ele tenha uma escala de dano menor, a gente causaria um bem muito maior com a mesma quantidade de recursos. Então, assim sendo, né, parece que o parâmetro da efetividade na ajuda tem de crucialmente levar em conta a quantidade de bem que é possível produzir com uma mesma quantidade de recursos, investindo nesse ou naquele problema, utilizando essa ou aquela estratégia. Bom, então nós vamos aplicar esses critérios que a gente viu até agora aos casos particulares, né, aos problemas específicos, né, as diferentes causas. Só que antes de começar, vamos desfazer um equívoco aqui que por vezes aparece, que é o seguinte. Muitas vezes surge essa questão aqui. Bom, mas se a gente deve dar igual consideração a todos os indivíduos, disso não seguiria que todas as causas importam igualmente? Bom, na verdade, a resposta já está naqueles critérios que a gente viu, né? Bom, é porque se a gente assumir que cada indivíduo conta igualmente, então segue-se que as causas distintas importam em grau distinto, porque cada uma delas apresenta quantidade de indivíduos distinta, que estão em níveis de prejuízo diferentes, né, que são problemas tratáveis em maior ou menor grau, que são problemas negligenciados em maior ou menor grau. Então, dá igual consideração a todos os indivíduos, não se segue que todas as causas sejam igualmente importantes. Né? Por causa disso, porque as causas distintas cumprem esses critérios em graus distintos. Então, agora a gente vai aplicar esses critérios, né, aos problemas específicos, e eu listei aqui algumas questões, alguns problemas que têm sido colocados como e deveriam receber alta prioridade por vários autores que trabalham, né, dentro da área do altruísmo eficaz, e eu vou citar esses autores e algumas estatísticas também ao longo da apresentação. Curiosamente, talvez não sejam as causas e os problemas que a maioria das pessoas está acostumada a pensar, mas eu vou explicar por que esses problemas têm recebido uma grande reivindicação de que deveriam ser prioritários. Então, vou falar primeiro da situação dos animais não humanos em geral, né? Seja lá os animais não humanos explorados pelos humanos, os animais que estão na natureza e os animais não só que estão vivos agora, os que vão existir ao longo do futuro. Depois eu vou falar especificamente da situação dos animais não humanos de pequeno porte. Tá? Depois eu vou especificar quais são. Depois eu vou falar mais especificamente da situação dos animais selvagens. E depois da importância do futuro em longo prazo, né? Que aí entra na questão do longo-termismo, que a gente já vai entender um pouquinho depois. Bom, depois vocês provavelmente vão ter outras aulas, né, nesse curso só sobre a questão do longo-termismo e dos riscos S, que eu vou falar um pouquinho depois também. Então, eu só vou apresentar isso de modo introdutório, né? Depois isso vai ser detalhado em outras aulas, né, a partir de outras pessoas.